Então eu comecei a encontrar um prazer nessa coisa de estar sozinho em relação ao público. Eu nunca fiz o tradicional monólogo, né? O ator aqui vivenciando suas questões sozinho, aqui o espectador assistindo. As minhas peças são todas muito em relação ao público. É sempre uma relação muito direta, um olho no olho muito direto. Eu trabalhava e estudava, eu não tinha tempo para fazer teatro. Estudava à noite, trabalhava durante o dia todo de office boy. E eu gostava muito de teatro, queria fazer teatro. E tinha um sarau aqui em São Paulo, um sarau muito interessante. E nesse sarau eu comecei a me apresentar sozinho, toda sexta e domingo. Como eu não tinha tempo para me reunir com outras pessoas para ensaiar cenas e tudo mais, eu comecei a criar as minhas cenas sozinho. Tem tanta gente lá que só estou eu, né? É interessante ver o sistema prisional pensando em soluções rápidas para problemas que são passageiros. Minha vida é passageira, quer não dizer. Que horas que ele vai chegar? Eu adoro contracenar. Adoro contracenar. Mas o solo tem um lugar especial na minha vida. Acho que por essa origem. Aí eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que pesquisavam o teatro solo. E esse encontro com essas pessoas me viabilizou me armar tecnicamente para dar continuidade nessa pesquisa, mas que começou de uma maneira absolutamente precária. Eu e o público. Participei de um projeto chamado Solos do Brasil, que eram muitos atores querendo investigar esse universo do espetáculo solo. E assim que acabou esse projeto, eu fiz uma coisa que para mim foi muito preciosa. As dificuldades de produção de espetáculos, enfim, são muito grandes, né? E eu estava com um espetáculo chamado Carta de um Pirata pronto. Eu queria apresentar essa peça. Depois de uma temporada que eu fiz no Centro Cultural São Paulo, eu não tinha aonde fazer a peça. Eu comecei a levar nas escolas da periferia de São Paulo. Isso para mim foi uma grande faculdade. Porque eu comecei a apresentar para muita gente, toda semana, de manhã e à noite. E isso foi fantástico, por exemplo, para o meu desenvolvimento de expressividade, de voz e tudo mais. Porque eu pegava 400 alunos num pátio, sozinho, sem cenário. Rapaziada querendo me zoar. Então era, né, uma necessidade, eu tinha que ser expressivo. Eu tinha que fazer com que eles se interessassem pelo meu teatro. E dessa forma fui desenvolvendo armas, até tecnicamente a minha voz foi ganhando uma potência que antes não tinha, fui aprendendo a usar minha voz, fui aprendendo cada vez mais a expressividade do corpo, dos timings, do improviso, do jogo de cintura que você tem que ter com essa molecada. Oi, dá uma cutucadinha assim, né? Todo mal cutuca um pouquinho. Ela tá rindo, mas tá cutucando ele. Até que eu comecei a conseguir apresentar nos grandes teatros, né? Fui apresentar, enfim, no Teatro Amazonas, apresentei o Carta de um Pirata, um sonho, né? Nos principais teatros do Brasil, eu levei essa peça. Mas ainda assim, ainda indo nos principais teatros do Brasil, eu mantive essa ideia de que o teatro pode chegar em qualquer lugar. E hoje, segunda-feira, dia de uma semana decisiva. Foi por isso que eu pedi para o carcereiro providenciar para mim papel e caneta. Precisava escrever para me expressar. Na verdade, todo mundo precisa se expressar de alguma forma. Eu expresso tocando piano. Mas alguém está vendo algum piano aqui? Foi disso que nasceu meu segundo solo, o Cárcere. Um dia eu estava apresentando o Teatro Carlos Gomes, lá em Vitória, teatro grande, não sei o quê. Virei para um amigo, que depois virou coautor na nova peça, e falei, eu queria apresentar na cadeia. Já que eu não falo que teatro cabe em qualquer lugar, eu já apresentei em muitos lugares, mas na cadeia eu nunca apresentei. Falei meio brincando para ele, mas ele levou a sério e marcou uma série de apresentações nos presídios do Estado, do Espírito Santo. Essa experiência de encontrar esse público naquele lugar, no pátio do presídio. Eles abriam, jogavam lá dentro e fechavam, né? Faz isso o teatro. E eu fazia, foi uma experiência inesquecível, né? E disso veio o Cárcere, que aí foi o meu segundo espetáculo solo. E dessa experiência de apresentar nos presídios, masculino, feminino, de seguros, enfim,
veio a necessidade de falar sobre o cárcere, sobre o ambiente prisional. Que depois a questão foi aprofundando e virou uma peça sobre a liberdade. Eu conheço. Liberdade, liberdade. Essa era uma ditadura militar, né? Queria falar sobre o inconformismo de um pirata que abandonou a vida em sociedade por discordar do modo como ele vivia em sociedade. Eu quis falar sobre esse pirata. Eu estudei os piratas, piratologia, que é um ramo da história de uns malucos que só estudam os piratas, e a partir dessas cenas e de colagens de ideias, músicas que eu achava que tinha a ver com a temática que eu ia enfiando lá no meio, e são fragmentos. Essa peça foi, em algum sentido, a dramaturgia foi bem resolvida, até por isso. Porque eram fragmentos não necessariamente lineares, fragmentos de uma carta que um pirata escreveu para a mãe. Então essa peça percorre diferentes momentos da vida desse pirata. Desde um momento em que ele, por exemplo, está tirando onda da cara dos outros piratas e fala para a mãe sobre cada um deles, até o momento de uma tempestade no mar, e que é coreografada. Então, uma tempestade no mar, eu só uso o corpo para contar. Os gestos, o movimento, muito amparado na mímica, que eu havia estudado com Luiz Lois, que me deu muita base física e de entendimento da mímica, não só como uma construção, assim, mas a mímica enquanto destruição dos signos que você cria e depois destrói, depois cria de novo. Na dramaturgia do Cartas de um Pirata especificamente, em alguns momentos eu trabalhava uma coisa só corporal, uma dramaturgia que eu acabo misturando um pouquinho algumas linguagens. Se por um lado é muito corporal, é muito textual também. Se por um lado tem um texto preciso e tem uma partitura de gestos, por outro, eu improviso muito. Eu estou aqui há 1 ano e 8 meses e a única coisa que faz esse lugar, no seu fino mundo, é aquilo ali, ó. Tá vendo ali minha vitrola? Tem que imaginar, é teatro. O cárcere, dramaturgicamente, ele veio da necessidade. Eu estava apresentando na cadeia. No pátio desse presídio, tinha uns 200 presos em volta. E era céu aberto, né? No pátio. E num determinado momento, no meio da cena, eu olhei o muro alto e vi o céu por trás do muro, o céu azul. E essa rápida e quase poética, ou pseudo-poética imagem me remeteu à vontade de falar sobre o mundo do lado daqui, do lado de cá. Um mundo que eu sairia em 1 hora. E saí, de fato. E foi falar. E aí eu sugeri ao Saulo Ribeiro, parceiro na construção do espetáculo, falei, eu queria fazer um espetáculo sobre o cárcere com um pianista, que é o Manuel Pessoa. Eu imaginei um ator e um piano em cena. Só que o Saulo entendeu outra coisa. Entendeu que eu queria a história de um pianista. Então ele escreveu, aí a primeira versão do texto é dele, a história de um pianista que está preso por tráfico de drogas, e na cadeia ele começa a pleitear a entrada de um piano. Ele fala, eu queria um piano aqui dentro para ensinar os outros presos a tocar. Só que os caras de uma ala, da ala B, acham que nessa conversa com a direção, ele está caguetando os irmãos. Aí ele é jurado de morte. Nisso, avisam, vai ter uma rebelião, e quando tiver rebelião, você já sabe quem vai ser refém. É você. Nesse momento, ele começa a escrever um diário, que começa numa segunda-feira e termina num domingo. A construção dramatúrgica foi um pouco assim. O Saulo escreveu a ideia e eu fui escrevendo a forma. O Saulo não colocou os dias. Eu vi que dentro do teatro era importante, na dramaturgia, ter uma tensão temporal. E aí eu fiz essa ideia de dias da semana. Então, é uma peça que acontece nesses 6 dias, da segunda ao domingo. Então, em cada dia acontece um episódio diferente, até que estoura a rebelião e acontece o que acontece.
veio Indizível, né, um outro espetáculo solo. Eu queria o oposto do Pirata e do Cassi. Eu queria uma sobriedade. Eu não queria uma coisa pá! Né, os outros eram todos muito corpo, muita voz. O Indizível eu queria uma coisa assim, introspectiva. Né? E aí essa foi a minha busca. O meu prazer com o Indizível era esse, era encontrar um ritmo interno que fosse permanente, intenso, mesmo sem movimento. Eu lembro da minha senha para chorar, da minha senha para sorrir. Eu lembro da minha senha para nascer, da minha senha para crescer. Eu lembro até da minha senha para morrer. Por causa das minhas senhas são todas derivadas dos aniversários do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Identidade surgiu, eu estava com uma turnê pela Europa com o Cárcere. Aí eu acho que eu estava num aeroporto de, acho que Zurique, e eu não lembrei qual era a minha mala. Eu não lembrava qual era a minha mala. Estava vindo de uma maratona, tinha apresentado na Alemanha, em Portugal, e estava muito cansado. E eu não sabia qual era a minha mala, eu estava esperando a minha mala e não sabia qual era, eu não lembrava qual era a minha mala. Até que por eliminação sobrou uma mala lá, eu falei, deve ser a minha. Aí eu olhei bem para ela, abri e vi que era a minha. Isso me gerou uma reflexão, me gerou um estresse, uma preocupação, o que está acontecendo comigo, e ao mesmo tempo me remeteu a uma ideia, que é a ideia básica do espetáculo Identidade, que começa exatamente assim, um publicitário ter uma amnésia repentina. Justamente no dia em que ele está fazendo uma reunião com uma empresa de sabão em pó, na qual ele vai criar uma campanha publicitária chamada Identidade, justamente isso. Então, esse é o paradoxo da história, esse é o ponto, daqui que parte esse espetáculo, que é esse cara tentando recuperar a identidade dele, ao mesmo tempo em que ele cria essa campanha publicitária chamada Identidade. Eu tenho 3 livros, literatura. Só que escrever literatura não tem nada a ver com escrever teatro, para mim. Porque o teatro, para mim, sempre foi uma experiência física, até o texto. Era, para mim, estranho parar e escrever. O Identidade foi um processo diferente, foi um processo de sentar no computador e escrever. E foi muito bom. Sentei no computador com essa ideia, partindo dessa ideia, desse publicitário que teve essa amnésia, que eu também tive, coincidentemente ou não, e escrevi a peça inteira e depois passei para o corpo. E foi um processo interessante. Eu já apresentei em quase todos os estados do Brasil. E não só estados, cidadezinhas. E na Europa também. O fato de ser solo viabilizou isso. O fato de eu viajar sozinho viabilizou isso. Eu viajo sozinho. Só que não é uma coisa mambembe. É sempre muito bem planejado. E cada cidade eu tenho um produtor local e uma equipe local. Uma equipe grande, mobilizada na parada. Eu tenho minha equipe base em São Paulo, que é a minha equipe de som, de luz, que me assessora na produção e tudo mais. São parcerias, sempre parceria, jamais sozinho. E nem no palco eu estou sozinho, porque no palco eu estou com o público, em conexão. Entendeu? É uma conexão imensa, né, com o público. E isso continua dessa forma. Eu estou na realidade do teatro, eu não estou no sonho. Eu sou um operário do teatro. Eu estou trabalhando o dia a dia da vida de um ator, e que para ser ator tem que ser produtor também.